conhecido, mas muito pouco pregado no nosso tempo presente. A Bíblia diz que nos conta a história da vida de Saul. Saul tem um pai, o seu pai se chama Quis. A Bíblia diz que o pai de Saul tem o seu cuidado com os seus animais, e em um certo momento, com a permissividade de Deus, as jumentas de Quis vão se perder no pasto, ao ponto que isso vai preocupar a Quis demasiadamente, ao ponto que o filho olha para o pai e percebe que o pai está preocupado, e como um bom filho, ele vai pedir a bênção ao seu pai, e pedindo a bênção, ele vai procurar as jumentas perdidas da casa de Israel. A verdade é que toda vez que Deus quer ter um encontro com os seus, Ele vai permitir que alguma coisa se perca de forma proposital, para quando você começar a procurar, você não as encontre muitas vezes, mas encontre-se com o propósito no qual Deus preparou, reservou e designou para a sua vida. A verdade é que Saul vai de encontro às jumentas, mas ele não encontra as jumentas, e não encontrando as jumentas de seu pai, a Bíblia diz que ele vai procurar a vida de Samuel, para que Samuel lhe dê uma direção, para que Samuel lhe dê um norte. Isso aqui é coisa linda e coisa tremenda do céu, porque nesse tempo presente no qual vivemos, nós vemos muitas pessoas batendo cabeça de um lado para o outro, mas Saul está aqui nos norteando, Saul está aqui nos ensinando que toda vez que a gente precisar de uma direção, a gente não precisa ir na cartomante, a gente não precisa ir na benzedeira. Eita, eu vou falar tudo que Jesus falou comigo nesta tarde. Você não precisa ir procurar nos signos, não. Você tem um Deus que é poderoso, e toda vez que você o consultar, toda vez que você buscar a face de Deus, Deus vai se revelar a você e vai te dar uma direção para que você não perca. Agora, se você está buscando a Deus e Deus não está te dando direção, se Deus está em silêncio, você não precisa inventar, oh glória, você não precisa, no pique a folha, entrar por caminhos ou atalhos que Deus não tem para a sua vida. Ele está procurando as jumentas e não encontrando. Ele vai até Samuel. Só que o versículo 3 que lemos diz que antes de encontrar com Samuel, ele vai passar adiante e vai chegar ao carvalho de Tabor. E ali ele vai encontrar 3 homens. O primeiro homem está carregando, está levando, oh glória, a Deus a Betel. Estão subindo a Deus em direção a Betel. E o primeiro homem está levando 3 cabritos. O segundo homem está levando bolos de pão. E o terceiro homem está levando um odre de vinho. A verdade é que Saul vai ter um encontro com Deus, e Deus vai marcar a vida de Saul. E se Saul, depois desse encontro, tivesse a cabeça no lugar, ele continuaria reinando sobre Israel.
mas a verdade é que diante desse encontro, a Bíblia diz que passado alguns capítulos, ele vai começar a se achar até maior do que Samuel, ao ponto de querer sacrificar. É o problema muitas vezes desta geração presente. A primeira experiência que tem, acha que é maior do que o pastor, acha que é maior do que a liderança, acha que é maior do que o pai, acha que é maior do que a mãe, e princípio não se quebra, a lavacante, o reminácia, princípio guarda na tábua do coração e vive em obediência para experimentar o que o céu reservou para a sua vida, para a sua casa e para a sua história. O primeiro homem no qual Saul vai encontrar carrega 3 cabritos, e aqui, dentro de uma conjectura e debaixo de uma revelação, Saul está tendo um encontro com Deus, porque no Velho Testamento Deus era aquele que recebia sacrifício. Então o primeiro encontro de Saul é com Deus, aquele que sempre recebeu sacrifício. Lembra do livro do Gênesis, quando Deus dá uma ordem a Abraão e diz: Abraão, sobe ao monte Moriá e sacrifica. Eita! E Deus vai mandar Abraão subir, e Abraão está subindo com lenha, com cutelo, com fogo, com seus servos e o seu filho, e até então seria sacrificado o seu filho. Só que Deus não recebe sacrifício humano, Deus não recebe corpo humano, não. Então Deus vai orientar Abraão e vai dizer: Abraão, na Súria, ao pé do monte, vai ficar os teus servos, e lá em cima eu vou descer para me revelar a você. É Deus dizendo para muita gente que entrou aqui nesta noite: tem gente que vai caminhar com você até o pé do monte, mas existem níveis de revelação e de experiência que Deus vai se revelar apenas a você, e Deus vai querer que só você esteja no cume da montanha. É Deus dizendo: tem muita gente andando com você, e é por isso que eu não me revelo a você. O primeiro encontro é com o homem que recebe sacrifícios. O primeiro encontro é com Deus, o Criador de todas as coisas, que pela sua palavra foi criando. Haja luz, haja firmamento, e Ele foi criando. Ele é o Criador de todas as coisas, o Adonai, o Elohim, aquele que tem o controle de todas as coisas. O primeiro encontro de Saul é com ele. O segundo encontro de Saul, em uma manifestação teofânica, é com o homem dos pães, Jesus, o pão da vida. Todavia, quando nós andávamos errantes, sem conhecer Jesus, nós éramos um tipo de pessoa, mas desde quando encontramos com Jesus, a nossa vida foi mudada, a nossa história foi mudada, a nossa casa foi mudada, o nosso casamento foi mudado, os nossos filhos foram mudados. Por quê? Porque tivemos um encontro com Jesus, encontro que a mulher do poço teve, e a sua vida nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque ela teve encontro com Jesus, encontro que Zaqueu teve, e a sua vida foi norteada, a sua vida foi mudada, a sua vida foi transformada, ao ponto de ele restituir 4 vezes mais do que ele roubava. No ambiente ominar a salacanda, eu não conheço ninguém que não teve um encontro com Jesus e a sua vida foi mudada. Só que os céus, guarde isso aqui,
o céu sempre se preocupou em se revelar a nós, primeiro na pessoa de Deus, segundo na pessoa de Cristo, que foi para a cruz do Calvário morrer pela minha vida e pela tua vida e por toda a humanidade, e em terceiro pelo homem do odre divino, para que você saiba distinguir quem é Deus, quem é Jesus e quem é o homem do odre divino. Quais são os seus papéis? O homem do odre divino nada mais é do que o amigo Espírito Santo. E por que ele é o homem do odre divino? Porque ele veio no encerramento desta festa te embriagar. Ele veio para te encher a ponto de você transbordar. Ele veio para derramar, eliminar câncio, queminácia, ao ponto de você não suportar. Entre a câncio, revasnépria, e a unção que ele vai derramar aqui, entre a canto como anúncia, ela vai possuir a tua alma, ela vai possuir o teu espírito, ela vai possuir a tua carne em níveis, emanto queminar a salacanda, em que você será mudado em outra pessoa. O homem dos cabritos recebe sacrifício, porque no Velho Testamento Deus recebia os seus sacrifícios. No Novo Testamento, o homem dos bolos de pão, o pão da vida, não recebe sacrifício, mas começa o seu ministério aos 30 anos de idade. Com 3 anos e meio, realiza todo o propósito que tinha que se cumprir na terra. E a Bíblia diz que Jesus é levado à cruz do Calvário, mas quando ele, antes de ressuscitar, ele diz em Lucas 24:49, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele deixa uma promessa: eu vou ressuscitar, eu vou subir ao Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Eu enviarei o amigo Espírito Santo, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a pergunta é simples: como é que anda alguém embriagado? Toda pessoa embriagada muitas vezes vai se escorando, escora aqui, escora ali, e quando não suporta, cai, tomba, por causa da embriaguez. O Espírito Santo te trouxe para esta festa, para que você não saia como você entrou. O Espírito Santo te trouxe para esta festa, para que você não volte natural como você entrou. Porque das coisas naturais entende quem é natural. Agora, para entender as coisas espirituais, eu preciso ter o Espírito Santo, remanto, queminar a saia, cante o reva, dentro de mim, para me entender as coisas espirituais. Olha para esse irmão e diz assim: vai apertar, mas vai ficar bom. Oh, glória. Diga assim: ou você vai entrar no fogo, ou o fogo vai entrar em você. Diga para ele: é você que vai escolher. Deixa eu introduzir, agora deixa eu ganhar tempo. Ele tem um encontro com Deus, ele tem um encontro com Jesus, ele tem um encontro com o amigo Espírito Santo. O amigo Espírito Santo que vai fazer 3 voos por meio da pomba noémica de Gênesis, capítulo de número 8. Quando a arca construída por Noé está andando sobre a terra, sobre as águas, a Bíblia diz que o Senhor dá a Noé uma ordem para soltar a pomba, e a pomba vai andar para ver se acha algum local para pousar, e não acha. É uma manifestação do homem do odre divino, porque no Velho Testamento o homem
Espírito Santo descia sobre os reis, descia sobre os profetas, descia sobre os sacerdotes, e ele voltava para cima. A pomba é solta, não acha lugar para repousar, e ela volta para dentro da arca. É o céu dizendo que no Velho Testamento eles não tinham o privilégio que nós temos. O Espírito Santo anda com a gente 24 horas. No Velho Testamento não. Se você recebesse uma missão, o Espírito Santo descia de forma esporádica, você cumpria a missão e o Espírito voltava para o céu. Ai, Elemia de Reminar sai. A Bíblia diz que então a pomba vai ser solta pela segunda vez. O segundo voo do amigo Espírito Santo está registrado no Evangelho que segundo escreveu João, quando João vai batizar Jesus, e Jesus está na fila para ser batizado, e quando chega a vez de Jesus e ele é imergido no Jordão, a Bíblia diz que desce a pomba, que desce o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e diz: eis meu filho amado, em que minha alma se compraz. É o céu dizendo: sem o Espírito Santo você está fadado a viver uma vida de derrota, uma vida de miséria, uma vida de frustração. Mas se o Espírito te abraçar aqui hoje, se o Espírito pegar pela tua mão aqui hoje, tu vai alcançar, vai galgar, vai viver coisas que a sua família não viveu, que os teus pais não viveu. Ele mande o caminhar a sala canta. E quando a pomba no Velho Testamento é solta pela segunda vez, ela demora um tempo, e quando ela volta com um galho de oliveira sobre o seu bico. Jesus recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo fica na terra 3 anos e meio, e você conhece o desenrolar. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus expulsa demônio, Jesus anda por sobre as águas, e não é porque ele era Jesus, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Você sem o Espírito Santo é alguém comum, é alguém que não mete medo no inferno, é alguém que não mete medo na enfermidade. Mas se o Espírito entrar em você, os demônios batem cabeça, as enfermidades batem cabeça. Amamandu e decamante e depá, mando de Jeremias sai. O Espírito está sobre Jesus, e Jesus está operando coisas tremendas, mas quando ele está para partir, ele diz: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Você não entendeu? Eu vou repetir para ver se você dá glória. Eu estou subindo, mas vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Se Jesus ressuscitou mortos, se o Espírito está dentro de você, você tem autoridade para ressuscitar mortos físicos e espirituais. Emocional, psicológico. Eu não sei como você entrou para o encerramento desta festa, mas eu sei que o Espírito de Deus não está descendo mais de forma esporádica e nem mais 3 anos e meio. A Bíblia diz que quando Jesus sobe em ascensão, o Espírito desce em Atos capítulo 3, batiza, canto de Calamaiapé. Segundo a história, 500 pessoas estavam dentro do cenáculo, mas 380 desistiram. 120 estavam orando durante 10 dias, se consagrando durante 10 dias. E aí o Espírito Santo entra como um vento impetuoso. O Espírito não é um vento, mas sopra. O Espírito não é fogo, mas queima. O Espírito é a terceira pessoa da Trindade, e ele está aqui, remando, e me combinará para aqui a sé. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis.
segundo voo, 3 anos e meio. No terceiro voo, estamos até o dia de hoje, vivenciando e experimentando experiências com o amigo Espírito Santo. E aqueles que estão aqui e são batizados, são selados, têm dons espirituais, falam em línguas, em variedades, interpreta, tem ministérios e entende com muita veemência que o Espírito Santo, ele tem o poder de habilitar aquele que nunca seria, nunca ia ser. Perceba que Deus te escolheu no Pieca e te alcançou como escolha do mundo. As pessoas olhavam para você e diziam: daí não sai nada, daí nada acontece. Aí o céu desce e diz: vai lá, Espírito Santo, enche ele, porque ele, segundo o meu Espírito, no Pieca é alguém que não tem valor, é alguém que não dá para usar, mas se o meu Espírito estiver dentro dele, se o meu Espírito estiver dentro dela, eu vou fazer ele dar voos que homens na terra nunca voarão. É por isso que tem hora que você vê crente apanhando, sendo perseguido, sendo apedrejado, e você olha e fala: como é que ele não para? Como é que ela não para? Por que ele não desiste? Por que ela não desiste? Se ele pudesse falar, ele dizia: o amigo Espírito Santo é que me sustenta, é o amigo Espírito Santo que me fortalece. Toda vez eu até quero parar, mas quando eu quero parar, ele desce no meu quarto, ele desce na minha sala, ele desce na minha cozinha, ele desce no meu setor profissional e me renova. Eu vou esperar você adorar. Ela me macante, colômbia, Camanagassura, macante, o reva. Ô Saul, o que você está fazendo? Eu tive um encontro com a Trindade, e a Bíblia diz, e se ela diz: irmão, eu vou ficar com ela. E o Espírito do Senhor possuiu, apossou de Saul. Todo homem e mulher no qual o Espírito apossou e possuiu como seu instrumento, vai marcar tempo, vai marcar época, vai marcar gerações. Por quê? Porque ele é propriedade exclusiva do Espírito Santo. Olha para esse irmão e diga: quem está no seu rol de amigos? Diga para ele: o Espírito Santo estará como primeiro. Diga para ele: porque se ele não for o primeiro, é por isso que você está vivenciando algumas circunstâncias na sua vida e não está entendendo. Porque quando o Espírito Santo é o primeiro da nossa vida e nós somos instrumentos nas mãos dele e ele é o nosso Senhor, ele fala, você ouve e entende que é ele. Não é assim? Quando ele te manda orar, vai orar. Ora, porque eu vou dar um livramento lá agora. Você sai correndo, entra e vai orar. Aí chega a notícia: olha, aconteceu uma tragédia, mas Deus deu um livrar. Porque a gente é sensível à voz do Espírito. Tem hora que o Espírito Santo está falando com você e você está achando que é a voz da sua cabeça. Você está achando que é a imaginação da sua mente. Tem hora que você está achando tanta coisa e o amigo Espírito Santo está dizendo: sou eu que estou falando com você, sou eu que estou te chamando para um particular, sou eu que estou te chamando para um elo de intimidade, porque eu não quero apenas eu não quero apenas pingar sobre você, eu quero possuir você. Lembra quando você estava no Egito? Lembra quando você estava no mundo? Terebicante
Quando você era usuário de droga, você era possuído pelas drogas. Lembra quando você vivia uma vida de prostituição? Você era possuído pela prostituição. A olhada que você dava, você queimava alguém. O Espírito está ecoando aqui nesta noite e está dizendo: eu quero te possuir ao ponto das pessoas olharem para você e canto caminhar a sebe, canto reva, canto como a Lúcia, e até ter medo. Eu estava ontem pregando na cidade de Pitangueiras e uma moça estava na frente da cadeira sentada, a filha do pastor, e eu estou sentado, e desde quando eu cheguei naquele culto, o Senhor está falando comigo: está vendo a moça? Eu estou dizendo: eu estou vendo, Senhor, segura ela aí. E quando eu comecei a pregar, a moça subiu da cadeira, e aí eu estava com a revelação guardada, e eu disse: Senhor, cadê a moça? E aí eu comecei a entregar as revelações, e aí eu perguntei: cadê a moça que estava sentada aqui? A moça estava lá no fundo, fritando os pastéis para a cantina, e o céu disse para mim: fala com ela. E ela, quando acabou o culto, eu entreguei o recado antes do culto acabar. Quando acabou o culto, ela foi me servir, e quando ela foi servir eu e meu filho, ela disse para mim: eu estava sentada lá na frente, mas eu estava tremendo de medo. Eu olhei para o Senhor e vi algo diferente, e é por isso que eu fui para a cantina. É Deus dizendo para alguém aqui: quando você está cheio do Espírito Santo, as pessoas sabem, as pessoas entendem que Deus está dentro de você, e é assim que Deus quer tomar a sua vida. A Bíblia diz que o Espírito se apossou de Saul, ao ponto que ele está na guarnição profetizando. Quem passa vai dizer: isso não é o filho de Quis? Ele está profetizando? Porventura ele é profeta? Ele não tem linhagem sacerdotal, ele não tem linhagem profética. É Deus dizendo que quando o Espírito entra na vida de um homem e de uma mulher, aquilo que ele nunca foi, aquilo que ele nunca conseguiria ser, ele será por causa do amigo Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é sensível. E existem comportamentos nossos que entristecem o Espírito Santo, e que ele pode se ausentar de nós por comportamentos. Perceba que o Espírito possui Saul, ao ponto de quem olha e diz: mas esse aí é o filho de Quis, nós nunca vimos ele profetizar. Porque quando o Espírito tomar você literalmente, as pessoas vão dizer: é ele? É ela? É impossível? Não sabia nem falar, não sabia nem vestir. Elemia de rema, reminote stepelemia, relevitori micalassauatanda. Só que o Espírito Santo, além de derramar a sua unção sobre a vida de um vaso, ele tem poder de habilitar e distribuir ferramentas, distribuir dons espirituais, distribuir ministérios. Eliminar canto que ameaça. Talvez você entrou por estas portas nessa noite, talvez atrás de uma cura, talvez atrás de uma libertação, talvez em prol da salvação de alguém. Só que o Espírito está dizendo: eu criei um meio, eu criei uma situação para eu ter um encontro com você, para eu marcar a sua vida, para que por meio da sua vida outros sejam marcados. Olha para esse irmão e diga assim: eu não sei se você vai conseguir compreender alguém cheio do Espírito. Diga assim: tem gente que quando vê alguém possuído, diz assim: para que tudo isso?
Aqui não tem, só lá na minha Califórnia. Eu não sei para que dar glória a Deus alto, eu não sei para que cantar alto, eu não sei para que correr. A gente corre, irmãos, porque a gente não tem asa. Porque se a gente tivesse asa, a gente era voava. Tem gente que vem para um culto desse, irmão, num salto glória, num salto aleluia, cantando reminácia, não arrepia, não sente o amigo Espírito Santo, mas eu sei que aqui tem crente, que o Espírito já tocou, eu sei que aqui tem crente, que o Espírito já disse, eu vou derramar vinho até te embriagar. Canto de calabachéria. Olha para esse irmão e diga assim: ele vai terminar. Ele na canto revassar. A Bíblia diz em Juízes capítulo 13 que o Espírito possuiu Sansão, julgou Israel, e possuído pelo Espírito do Senhor, julgou Israel. A Bíblia diz também no livro de Juízes que o Espírito possuiu a única juíza, Débora, e aquela mulher fez coisas notáveis, coisas ao ponto de julgar Israel, ao ponto de cuidar da sua casa e ser influente na sociedade, porque o Espírito do Senhor estava sobre Débora. Esse mesmo Espírito tomou a vida de Pedro, que no seu primeiro sermão, no pique a segue segundo, cerca de 8.000 almas foram tomadas de arrependimento e entregaram a vida a Jesus. Esse Espírito também tomou a vida de Estevão. Atos capítulo 7, versículo 59. Estevão era apenas um diácono, porque não precisa ter cargo para receber o Espírito, não precisa ter cargo para ser embriagado, era apenas um diácono. Ele está discorrendo as sagradas letras ao ponto de quem está ouvindo está possesso, e começam a apedrejar Estevão. E quando Estevão vai tomando as pedradas, a Bíblia diz que ele vê o céu aberto. Quem